Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. São 7 anos de história na TV. Painel Alagoas tem um compromisso de adentrar em sua casa com responsabilidade, equilíbrio e dizendo a você, estamos num momento de mudanças e isso significa também sobre a aposentadoria. Tivemos no decorrer da semana com Marcelo Basto sobre políticas, né? O analista político, administrador de empresa e escritor. E agora, ela advogada, mas no campo realmente da aposentadoria, onde a grande problemática do nosso país. Se tem direito, se não tem. Muitos estão aposentados com arrumadinhos, outros merecem ser aposentados, mas a burocracia interna do INSS é terrível. Eles são programados para dizer não. Vou perguntar isso a ela. Quem é a doutora Sônia Mendonça? Tudo bem? Tudo bem, pastor Hamilton. Está feliz? Muito feliz. Eu quero agradecer o espaço, né, e trazendo aqui algumas explicações para os nossos segurados da Previdência Social de grande importância, que é sobre a reforma da Previdência. Por que os médicos estão preparados só para não? Isso é a primeira pergunta que eu, fora do script, eu quero... porque eu falo a linguagem simples do povo. Muitos, às vezes, está na cara, a gente vê, percebe. Não precisa arrumadinho, não precisa um médico com laudo. Está na cara que aquela pessoa Com certeza, precisa. pastor. E por que não? Olha, isso é um sistema muito relativo. Os peritos da Previdência, eles têm esse sistema, já é de praxe, eles negarem os benefícios. Mas aí os segurados têm vários recursos, têm grandes caminhos, né, para ir em busca dos seus direitos. Mas é o sistema. O sistema já é nesse cômputo, já é dessa natureza. Já me respondeu tudo. O sistema. Vamos lá. Quais são os requisitos para o benefício de auxílio por incapacidade temporária? Antigamente, antes da reforma, era auxílio-doença. Agora é benefício por incapacidade temporária. Essa nomenclatura foi modificada. Isso antes da reforma? Antes da reforma era auxílio-doença. Como advogada, a senhora é a favor dessa reforma ou ela prejudicou? Não, ela prejudicou bastante. Agora, tem alguns pontos dentro da reforma, pastor Luiz, que eu sou de acordo. Sim. E outros não. Os que prejudicam mais em valores, eu não sou de acordo. Mas em alguns outros ajustes, valeu a pena. Esse auxílio? Esse auxílio, esse benefício por incapacidade temporária, ele tem 3 requisitos importantes que o segurado tem que saber, que é a carência. O que é carência? São o mínimo de contribuições para aquele segurado ter o seu direito líquido e certo. E o que é qualidade? Qualidade de segurado é aquele que não pode deixar de contribuir à Previdência por mais de 12 meses. Não pode. Não pode não deve, porque ele perde a qualidade do segurado. E a incapacidade laboral, ela é fator fundamental, porque ele está doente e precisa do benefício. Então, é esse tripé que o benefício por incapacidade temporária obedece. Qual é o auxílio, o valor do auxílio por incapacidade temporária? Esse cômputo foi modificado. E modificado depreciando mais os valores dos segurados. Isso me chocou. Em que aspecto? No cômputo do cálculo da Previdência. Sim. A Previdência, antes da reforma, ela pegava as 80 contribuições e fazia o cálculo dentro dos SB. O que é SB? Salário de benefício. De 94 para cá, que é a Lei 8.213, que fala nos salários, que todo o cálculo é feito de 1994 até a data do requerimento do segurado. Sim. Então, antes da reforma, era melhor, porque aí eram os 80 salários mais vantajosos. Hoje não, eles colocaram 100%, pastor, de todos os salários contributivos. O que quer dizer isso? Muitos segurados não tiveram boas contribuições em épocas passadas. Aí eles ficaram prejudicados nesse sentido. Então, eles têm aí o quê? Um cômputo se for uma aposentadoria por invalidez, que é por benefício temporário permanente. Se for uma aposentadoria por invalidez, ele vai ficar o quê? Com 60% do seu salário. Com 60%. E se for um auxílio-doença, 91%. Então, houve várias modificações nessa reforma. Agora, vou fazer uma pergunta interessante. A pessoa vem contribuindo 2 salários, 3 salários, mas no final, que vai se aposentar, fica um salário mínimo. Que matemática é essa? Dentro desse cômputo aí.
das SB, olha, entra um tripé no cálculo de uma aposentadoria, pastor Luiz Hamilton. Entra o SB, que é o salário de benefício, que é de 94 até a data do requerimento. Entra o SC, que é o salário de contribuição que aquele segurado fez da época de 94 até a data do seu requerimento. E entra a RMI, que é a renda mensal inicial, que é o que ele vai receber. Sempre é a menos, pastor. Sempre. Eu fui chefe de Previdência. A senhora quer dizer o quê? Para tirar mesmo, né? É para tirar mesmo. Olha, a Previdência, até hoje, eu sinto que a Previdência Social é um mistério. Olha, eu fui de lá há 25 anos, fui chefe de postos do INSS e observo muito isso. É um mistério, pastor. E os cálculos, eles botam de uma forma somente para prejudicar o segurado. Principalmente nessa reforma. A senhora não sabe como essa entrevista, todo o telespectador e os internautas estão avaliando de uma forma que estão ouvindo uma coisa que poucos falam. Falam sobre esse assunto. Quais são as modalidades do auxílio por incapacidade temporária? As modalidades só são duas. Tem a modalidade do benefício previdenciário e o acidentário. O acidentário é quando ele vem decorrente, né, de acidentes do trabalho. E o previdenciário é quando não está associado aquela doença com o trabalho. Não está associado. Então, ele é o previdenciário. Por qualquer deficiência da pessoa, uma incapacidade qualquer, ele requer o seu benefício, independente de ser acidentário. E o acidentário, né, ele tem que vir decorrente do acidente de trabalho. Agora, então, são essas duas modalidades. No acidente de trabalho, o trabalhador rural, né, que muitas das vezes é bem distante da cidade e quando vem acontecer um acidente, às vezes não tem boas informações e às vezes sai no prejuízo. Como é que ficou a classificação da aposentadoria para os trabalhadores rurais? Não, o trabalhador rural, ele continua com seu exercício na área rural. Né? Ele tem o benefício dele, por exemplo, eu trouxe esse tema, que é o auxílio por incapacidade temporária. Aí vamos adequar esse tema no ruralista. Então, o ruralista, ele tendo seus 12 meses de efetivo trabalho na terra, ele tem direito ao seu benefício. Tem direito ao seu benefício. E a aposentadoria ficaram as mesmas idades, né? 60 anos o homem e 55 a mulher. Desde que ele apresente. Olha, a aposentadoria rural, pastor, ela sempre foi uma aposentadoria muito suspeita. Dentro da justiça e dentro da própria Previdência. Isso é uma opinião da senhora? É. E também dos seus pais, Nós né? lidamos com ela e sabemos que ela é. Ela é muito vigiada, a aposentadoria rural. Por quê? Porque sai daquele campo ali muitas fraudes. Então, para isso, a gente tem que ter muita delicadeza de trabalhar com a aposentadoria rural. Nos meus escritórios, eu pouco tenho rurais. Porque é delicado. É muito delicado. A partir de que idade começa a contribuir? Porque tem gente que eu comecei com 14 anos. Não, mas pode ser com 14, que chama-se a contribuição facultativa. A partir dos 14 anos, você não tem renda nenhuma e ali alguém paga para você a previdência, seu pai, sua mãe, um trabalho voluntário que você faça ganhar algum valor e emprega na contribuição da previdência, que chama-se segurado facultativo. Chegando em qualquer papelaria, tem um carnê. Tem um carnê. Mas é necessário um agendamento para o INSS ou procurar um advogado ou um contador, ou já é automático? Não precisa advogado nem contador, já é automático. Nós temos o site da Previdência disponível para qualquer tipo de inscrição. Qual site? É o site do INSS, Meu INSS, www.meuinss. Qualquer pessoa faz sua inscrição por lá. Mas em alguns momentos não é meu não, é estranho, né? Vamos lá. O que é período de graça dentro do auxílio por incapacidade temporária? O período de graça sempre teve. Eu era chefe da Previdência quando eu utilizava muito esse período de graça. Sempre utilizei, gostei muito. Por exemplo, a Lei 8.213, ela fala muito nesse período de graça. Sim. Que é, você tem 10 anos de contribuição ininterruptos. Então, você ali tem os 24 meses, que são 2 anos, que você não precisa contribuir. E se você adoecer, se ficar incapaz naquele momento, você tem o direito. E ainda tem o período de graça, que são mais 12 meses, que a própria lei prevê. Mais 12 meses, agora apresentando o quê? Primeiro, apresentando uma declaração do Ministério do Trabalho, dizendo que aquela pessoa está desempregada. Ela não trabalhou mais, ela não teve mais labor nenhum, ela não teve mais renda. Então, dá para a gente operar nessa questão o período de graça. É muito interessante esse tipo de trabalho aí. Mas eu sempre fiz. A reforma
Não mexeu. Não mexeu, está previsto na própria lei 8.213. A sexta pergunta, o segredo que tiver algumas funções do trabalho pode ser afastado apenas de uma? De uma, Pode sim. Vamos dizer que eu tenho duas funções. Eu sou professora e, ao mesmo tempo, sou serviçal. Aí eu fiquei incapaz no meu trabalho de serviçal. Então, de professora, eu vou executar tranquilamente. Fico beneficiada pela previdência de uma atividade e a outra eu vou continuar trabalhando. Então, há essa condição. Essa condição também não foi modificada, sempre teve. E aquele que paga o seu INSS, o percentual de um salário de 2, de 3, e tem outra atividade bem parecida com essa situação, mas não exerce o que está pagando. Certo. Só paga. Na hora de um acidente, essa pessoa que só paga, ele é beneficiado? Ele é beneficiado no acidente. No cálculo. No cálculo. No cálculo, porque se eu pago, eu faço uma contribuição à Previdência de duas atividades minhas, então é claro que lá na frente, quando eu for aposentada ou requerer meu benefício, o meu cálculo será diferente. Somente no cálculo. Interessante. Agora vem uma outra pergunta que realmente, o segurado pode solicitar auxílio por incapacidade temporária já acometido da doença? Ou seja, olha, já tem a doença e ele diz que... E ele aí vai requerer o benefício. Então, é muito delicado essa questão aí. Eu trabalho muito sobre ela. Você não pode entrar contribuir à Previdência já incapaz. É uma contribuição totalmente inválida. Essa questão do carnê e paga de uma forma sem precisar ir para o INSS, muitos fazem isso, né? Certo. Só que na hora que precisar pode ter um problema. Certo. Porque vai detectar que ele já é existente aquela doença. Chama-se doença pré-existente. Agora, como é que fica o pagamento? Não, o pagamento fica em vão, ele perde. Eu tenho vários casos desse. Pagou, eu sempre falo isso na rádio quando eu faço minhas entrevistas. Eu sempre advirto isso ao segurado da Previdência. Não comece a contribuir já incapaz, porque é um dinheiro em vão. Colocou lá no cofre da Previdência e não tem validade única nenhuma. Agora, isso era importante que a própria Previdência ou o INSS fizesse uma divulgação. Orientasse. Tanto dinheiro para divulgar. É verdade. Por que não faz essa divulgação? É verdade. Não, porque muitas vezes é o chamado esperto. Né? Deu certo, aí é um dinheiro perdido. Ele vai ficar revoltado, né? Com certeza. Porque errou. Mas vai culpar o INSS. Eu ainda tenho uma janelinha aberta nisso aí, quando eu era chefe de Previdência. Eu requerer do cofre da Previdência o meu ressarcimento. Porque eu paguei, foi em vão e eu vou deixar na Previdência? Ainda tem escape? Tem essa válvula de escape. É porque muitas pessoas não sabem, pastor. A gente pode entrar com um pedido de ressarcimento, de estorno daquele dinheiro, porque não vai servir. Deixou no cofre da Previdência. Se a pessoa chegar ali hoje, a coisa mais simples do mundo... chega a uma papelaria, está lá o carnê. Eu tenho uma noção de percentual, 110 reais para o salário mínimo, um exemplo. Então, todo mês estou lá contribuindo. Mas aí, eu sei que sou consciente que eu nasci com um problema já genético. Né? Genético, pior ainda. É um pagamento totalmente em vão. Por isso que essa orientação ela tem que ser feita, divulgada, orientada nos balcões da Previdência. Eu sempre falo isso em rádio. Não existe panfleto para isso. Não existe. O dinheiro tem. Existe na lei, mas nem todo mundo vai observar a lei. O brasileiro tem uma certa preguiça para a questão de leitura. E principalmente pelos seus direitos e deveres. Com certeza. Não é? Existe muita ignorância nesse aspecto. Eu gosto de cobrar, mas não sei meus direitos e também não sei meus deveres. Com certeza. Vamos lá, uma situação, nos casos em que o segurado não possa comparecer à perícia. Certo. A lei garante que possa ser realizada a perícia domiciliar ou hospitalar. Nesse caso, a pessoa está internada, né? Nesse caso de internamento. Com certeza a lei garante, só que a Previdência não se dispõe, meu pastor. Como Não se dispõe. Eu sou da Previdência e sei. Eu nunca vi
Eu vi em épocas passadas, em que em 94 eu ainda estava na A senhora quer Previdência. dizer que depende muito do diretor que está à frente Com certeza, do setor, eu era que chefe tem de coração? Com certeza. Então dá a entender que os que estão lá são máquinas preparadas para não pode, agora tirar pode. Mas que a lei prevê. Então, o segurado fique atento, veja a lei, entre até junto à defensoria para pedir a sua perícia ou domiciliar, porque ele não pode se locomover. Ele não tem possibilidade de chegar até a Previdência, então ele vai pedir na defensoria, ele peça em juízo, ele peça de qualquer forma, mas que ele seja atendido, que a perícia dele seja realizada ou via hospitalar, se ele estiver lá e não pode aparecer na Previdência, ou em sua residência, que ele está acamado. Eu sei que essa sua agenda tem tudo. Essa lei desse assunto agora, ela está aí, que é importante a gente... Através da TV? Essa lei das perícias domiciliares e hospitalar. Ela está nas medidas, nas INs, OS, tudo da Previdência, né? Porque, na verdade, na Lei 8.213 não tem isso. Não tem, elas estão mais nas medidas privativas da Previdência. Então, mas a gente tem que trabalhar o trabalho com as medidas. Se tiver o diretor administrativo que tenha coração, independentemente de religião, com certeza, que tenha coração, esse futuro assegurado tem a visita. Com certeza. Mas se for uma pessoa que quer ganhar ponto com o INSS, porque o INSS é uma empresa fria, ela quer receber. Ela não quer saber se você tem doença ou não. Com certeza. Essa é a análise que eu, como cidadão, eu enxergo. Agora, não existe divulgação, não existe propagação, existe assim, vamos tirar, como a reforma veio para tirar. Por exemplo, praticamente o trabalhador vai ficar até desdentado até chegar à sua aposentadoria. É complicado muito essa complicado, regra, muito complicada, né? Por isso que eu sempre falo, pastor, que o advogado previdenciarista, ele tem que trabalhar com amor, com muito amor e delicadeza, para poder ele alcançar as coisas que o segurado tem o seu direito líquido e certo, e a Previdência não se dispõe. Eu sou da Previdência, não vou falar do INSS, porque toda autarquia tem as suas falhas. Nós temos que ser verdadeiros. Mas a gente tem que trabalhar dentro dessa delicadeza e sempre fazendo bem. Puxando para quem? Para o segurado. Eu era chefe de postos na época, em 94, 97, mas eu sempre via o foco da questão, o segurado da Previdência. É ele que é a central das coisas, é o segurado. E eu ficava muito do lado do segurado. Muito. Minha prima, Ana Paula, foi do... Sei quem é Ana Paula. Minha prima, ela foi chefe, gerente do posto Aripitombo. Aripitombo. Ela era do Ministério do Trabalho, fez o concurso, passou, e do Aripitombo, que agora mudou, né? Está ali na curva, ali no início do Estela Maris. A gente percebe que são poucas gerências, né? Mas, tendo esse contexto, tem que ter coração. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente percebe pessoas que ficam frustradas quando dizem, vou na perícia, vou fazer a perícia no INSS. Com certeza. Pessoas que já estão com trauma. Ficam revoltadas até, não querem mais comparecer à perícia. Eu tenho vários que dizem assim, eu vou lutar para alcançar a minha idade, mas não quero mais passar por perícia. E ficam doentes aguardando a idade para não passar por uma perícia. É muito triste, mas é verdade. Espera chegar a idade ou a doença se agravar. Com certeza. Para ver realmente está doente. E mesmo assim ele recebe um não. Com certeza. Aí vai pelo caminho da Justiça Federal, né? A Justiça Federal sempre abona, trabalha com lisura. Eu já trabalho lá há muitos anos junto à Justiça Federal. Mas hoje, né, pastor? Está difícil em todas as esferas. Está difícil encontrar pessoas honestas. A questão é essa. Eu acho que os honestos estão se aposentando. É complicado. É uma crítica que eu faço, porque eu percebo a dificuldade lá na igreja, pessoas que têm alguns problemas de saúde, psíquico, algumas coisas, e a gente percebe, teve um presbítero nosso, da nossa igreja, que ele passou quase 3 anos. Ele entrou em depressão, portanto, não, que ele ficou deprimido. E a depressão é o benefício mais capicioso que a Previdência lida. Ela não dá fácil, mas não dá mesmo. Mas saiu. Poder da oração. Amém, eu acredito muito sobre isso. Vamos lá.
Quais são os documentos de maior valor para a realização da perícia médica? Eu falo sempre isso em rádio. As pessoas ficam de benefício 1 ano, 2, 3 e ficam acomodados, não vão mais aos médicos. Tem que ir, pastor. Porque quando ele retorna para fazer um pedido de prorrogação, a Previdência, a primeira coisa que vai averiguar é se naquele período ele foi ao médico. Ora, se eu não vou ao médico, eu não estou doente. Sim. Mas as pessoas já é o motivo do não, né? Com certeza, pastor. Mas as pessoas têm esse vício, eu digo um vício. Ela fica de benefício, a gente coloca aquele segurado de benefício por 1 ano, por 2, no máximo 2, porque eles estão dando agora no máximo 2. E no mínimo 4 meses, 6 meses. Mas pega aquele tempo, aquele período que está e vá sempre se prevenindo. De exames, como eu coloquei aí, são exames, laudos médicos, receituários, ressonâncias, que é muito importante. Eu trabalho muito com a parte óssea das pessoas. Eu tenho muitos benefícios, mas a área óssea do que qualquer outra área humana. Muito bem. Outra pergunta, e essa é a final de uma entrevista inteligente, competente. É uma questão sobre os requisitos maiores de um momento. Vou me aposentar. Aí, quando vai procurar a carteira profissional, não encontra. E aquela empresa, ela pediu falência. Eu não estou com a carteira profissional para comprovar as folhas carimbadas e a empresa não existe mais. Com que motivo? A pergunta, eu deixei essa por último, está nem aqui. Não, porque não está. É um problema hoje do brasileiro, do trabalhador. A empresa fechou, pediu falência, os documentos, houve um incêndio. Como eu provar que naquele ato, naquele intervalo, eu trabalhei, depois trabalhei e de repente só consegui juntar 10 anos e vão ficar 10 anos, 5 anos, 6 anos perdidos? Como é que fica? Para restaurar esse período trabalhado, comprovado, só que está sem comprovantes. É complicado. É um dos mais delicados assuntos, porque nós não podemos entrar com o processo só com prova testemunhal. Ele pode ter testemunhas da época que trabalhava, sim, mas nós temos que ter no mínimo de 2 a 3 provas documentais. Aí o que é que eu faço? Chegaram já vários assuntos desses no meu escritório. Procuro saber daquele segurado se ele não tem um crachá, um contra-cheque da época, um recibo que ele assinou. A ferramenta, ou no caso, um uniforme, entendeu? Então tem que ter sabedoria de ver algum indício de prova documental para poder ser resolvida a questão. E quando não se resolve dessa forma, vai-se aonde? Aí não vai requerer aposentadoria. Vai primeiro à Justiça do Trabalho para haver um reconhecimento daquele período para poder ele ser abonado ali e ser entrado na Justiça Federal para a sua aposentadoria. É meio complicado. Nas suas considerações finais, olhando para a sua Câmara, qual o recado que a senhora deixa em 2 minutos? Olha, o que eu deixo é que eu estou feliz por estar aqui com vocês e, em segundo plano, vejo que essa reforma da Previdência não é de grande importância para nós e muito menos para aqueles que ainda virão, não é, mas aquele advogado previdenciarista ou qualquer pessoa que queira, porque está em nossas mãos. A lei chega em nossas mãos, é só a gente ler e ter sabedoria de interpretá-la. É lidar com delicadeza, com muito amor e sabendo lidar com a situação para poder ter um resultado. Então é isso que eu deixo aqui para os meus segurados da Previdência Social. Muito bem, Painel Alagoas, finalizando, olha, com a doutora Sônia Mendonça, especialista para a sua futura aposentadoria ou revisão dela. Uma coisa importante, direitos e deveres. Saiba muito mais, procure o seu advogado, procure o escritório de advocatício. Procure seus direitos. Outra coisa, guarde todos os comprovantes onde você passou sua carteira profissional, bata foto, reconheça a firma, faça o que você puder, porque isso é importante. Talvez não sirva agora, seja tolice, mas lá na frente, no porvir, vai fazer falta. Painel Alagoas, um painel de informações, a avaliação é sua. Muito obrigado.